Muito bom dia a você que está na tela da Band neste final de semana e que a partir de agora vai acompanhar o nosso Band Negócios, um espaço destinado a falar da economia da nossa região, conversar e conhecer aqueles que movimentam um pouco essa que é uma das mais importantes regiões economicamente falando do Brasil, de toda a América Latina, mas que também tem um espaço de atenção a você mesmo, ao trabalhador, à sua vida pessoal e à sua relação com o mercado de trabalho. Hoje, não tem como dizer que as tecnologias não sejam uma ferramenta que façam parte de todas as relações em qualquer que seja a área de trabalho e a área de conhecimento. Mas até que ponto elas são saudáveis nessa relação? Até que ponto você também pode estar se tornando refém de uma tela, de celular, de computador, de tablet? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos conversar hoje com o nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o Bruno Gugel, fundador da A10 Partners e da Equilibrium, e que tem uma história toda ligada à tecnologia e ao cuidado com a própria saúde. Bruno, primeiro, um ótimo dia para você. Muito obrigado por estar conosco aqui no nosso Band Negócios. Muito obrigado pelo convite, Heitor. Obrigado aqui a todos os ouvintes e pessoas que vão assistir o podcast aqui pela Band. Sim, a gente tem uma história muito interessante para contar hoje sobre o uso da tecnologia e o como que ela permeou a minha vida, né, Heitor? Então, obrigado pelo convite mais uma vez. E aí, para começar essa conversa, que vai ser super agradável aqui, eu fui viciado em telas. Hoje eu não tenho problema em falar nisso e talvez até alguns dos nossos ouvintes seja. Eu demorei muitos anos para entender isso. Então, eu tenho 18 anos no mercado corporativo, né? Fiquei 16 anos em empresas médias para grandes, fui desenvolvedor no começo da minha carreira, me especializei, virei gestor, diretor, virei sócio, virei um executivo dentro desse mercado corporativo, mas eu não percebi o meu adoecimento dia após dia. E o que mudou toda essa minha vida, o que mudou toda essa dinâmica? Foi parar, pedir ajuda, né? As pessoas me perguntam, mas o que fez você mudar de vida? Eu sempre falo, pedir ajuda. Pedir ajuda faz com que a gente olhe pra gente, né? Que a gente olhe para dentro. E aí eu descobri uma coisa que para mim não era nem um pouco simples, que era o vício em telas. O que é vício em telas? Eu acordava com um despertador no meu celular e eu navegava um pouco. Eu ia dormir navegando no celular, vendo um vídeo no YouTube, um celular bem pertinho da minha cara. Muitas vezes eu estava quase dormindo ali, o celular batia na minha cara. Acho que o ouvinte até se caracteriza, alguns deles, com isso. O apresentador também. Muito bom saber que eu não estou sozinho e você também não está sozinho. A gente tem esse problema. E como não foi simples para mim, eu entendo que não seja simples para muita gente. A gente está, né, engolido por um universo de tecnologias que tem, sim, propósitos diferentes, mas nunca ninguém explicou para a gente o como e o quanto usar de cada tecnologia. Nós temos uma capacidade cognitiva finita. E aí, quando a gente usa muito tecnologia, existem diversas pesquisas científicas que já conseguem correlacionar que pessoas que têm um uso exagerado de tecnologia estão sujeitas a ficar doentes mais do que as que não estão. Agora, qualquer que seja o vício, a pessoa tem aquela ilusão de que eu sei que eu estou controlando, eu sei que eu posso sair a qualquer momento. No caso da tela, o celular é um pouco da nossa vida. Aqui você tem seu aplicativo do banco, aqui você tem seus contatos, aqui você tem também seu entretenimento. Em que momento você percebeu que não era mais saudável esse movimento de tela? Maravilhoso. Eu vou usar dois momentos, porque um é muito filosófico, que eu queria trocar essa ideia com você, né? Descartes falou uma coisa muito importante que poucos pensamos, que é penso, logo existo. A partir do momento que você navega infinitamente nas telas, quanto você escolhe o que você vai ver? O quanto você escolheu o que você ia fazer com o seu corpo físico? O quanto você escolheu qual é a posição que você está sentado para não prejudicar a sua coluna ou ter dor no dedo? Cara, as crianças estão ficando com o dedo torto, né? Ou muitas vezes o índice de miopia, tá? A Associação Brasileira de Oftalmologia fala que é um percentual enorme, mais que 20% por ano. Então, muito fácil você ver as crianças com óculos. Então, por que eu falei do penso, logo existo? Porque a gente parou de pensar. A gente parou de decidir. Então, eu brinco hoje, né? Salve Descartes, mas eu falo, desconecte, logo existo. Porque eu preciso estar desconectado para estar presente, decidindo o que eu quero fazer da minha vida. Então,
Então, foi nesse momento que eu entendi, cara, eu não consigo mais tomar as decisões. O que acontece? Já encontrou uma pessoa que falou para você, nossa, tô corrido hoje? Então, você está escolhendo bem o que você quer fazer com o seu tempo? E eu entendo que o mundo está mais corrido, mas quantas ligações você está atendendo que você não devia? Quantas mensagens você está recebendo que você não devia nem ver a mensagem? Quantas notificações você recebe que você não devia nem ser notificação, nem ser notificado? Cara, desliga aí a notificação do Duolingo, cara. Desliga as notificações dos joguinhos. Então, tá consumindo seu tempo. Tem um número, uma pesquisa que fala que o ser humano demora até 23 minutos para voltar no foco e produzir o que ele estava produzindo quando distraído. Quantas notificações você recebe por hora? Inúmeras. Então, é justo falar que tem muita gente que não consegue trabalhar. Fica o tempo todo preso e até voltar para a linha de raciocínio já se perdeu. Na indústria da atenção, a sua atenção hoje ela está sequestrada. E sabe quando isso começou? Muitos dos nossos ouvintes aqui provavelmente chacoalharam a tela do amiguinho no MSN. Vocês lembram dessa funcionalidade? Essa foi a primeira funcionalidade que você sequestrou o tempo de alguém. A pessoa não decidiu falar ou não com você. Você foi lá e tomou o tempo dela. Só que isso acontece 100% do tempo na era moderna. Por quê? Porque hoje o dinheiro não vale tanto quanto o tempo. A grande diferença é que antigamente a gente falava que sem dinheiro a gente ficava pobre, né? Um poder aquisitivo reduzido. Hoje, sem tempo, né? Começar pelos nossos pais. Nossos pais falavam, tempo é dinheiro. Não estavam tão errados, né? A diferença que eles não falaram é que agora o nosso tempo é o dinheiro de alguém. Só que quando eu não tenho dinheiro e eu fico pobre, eu não compro. E quando eu não tenho tempo? Eu fico doente. Então, olha a quantidade de doenças mentais que estão exacerbadas na sociedade. Ansiedade, estresse, depressão, burnout, TDAH. Todas essas doenças têm alguns estudos já falando que pessoas que usam a tecnologia exageradamente são mais suscetíveis a esses tipos de doença. Obviamente, tem outros N motivos, mas a tecnologia é o centro disso, né? Então, se eu não me engano, saiu na época ou em outras revistas que o TDAH é muito relacionado com pessoas que usam muito celular. Então, a pergunta era, você tem TDAH, que é uma doença moderna, quase todo mundo tem, ou você usa muito celular? Será que você não está sendo distraído o suficiente para ficar distraído? Bruno, você contou que está 18 anos já nessa área de atuação. Então, quando você entra no mercado, os celulares ainda não eram computadores de mãos, ainda não eram os grandes smartphones. As redes sociais ainda estavam engatinhando, ainda não tínhamos esse conceito de bolha. Como é que foi, dentro do mercado, perceber esse tipo de mudança? A gente falou da vida pessoal, mas e dentro da vida profissional? Em que momento você percebeu que o seu trabalho estava associado também a, de alguma forma, prender essas pessoas a esse conteúdo, a esse tempo maior de tela? E como é que você lidava com isso de não perceber que fazia parte também de algo que estava sendo construído e que hoje é a nossa realidade? Cara, eu acho que é muito duro, né? Eu nunca participei da criação do sequestro da atenção, né? Eu nunca fiz algum aplicativo ou algum site que sequestrasse esse tempo das pessoas. Mas ativamente eu vivi nesse mercado de, eu preciso fazer um aplicativo para isso. Eu preciso fazer um aplicativo para aquele outro, né, cenário. E aí o universo da tecnologia, ele gira em algumas coisas. É fazer um aplicativo, é fazer um portal, é reter a atenção de alguém para que você possa rentabilizar aquilo. Então, a minha carreira foi justamente como você falou, na curva, né? Eu não tinha aplicativo quando eu comecei, a gente, né, falava de portal, a gente não tinha aplicativo que notificava no começo, porque não fazia sentido. Aí eu participei também das criações das notificações em alguns lugares. Então, você vai vendo as pessoas ficando mais ocupadas. Então, antigamente, elas conseguiam guardar mais tempo para a família, porque elas eram menos perturbadas, a atenção era menos roubada. Então, eu não tinha tanta coisa que me impactava. Tem um gráfico curioso também que mostra o tamanho da tela ao longo dos anos. Quanto maior o tamanho da tela, maior a sua atenção é sequestrada. E aí, não necessariamente, a gente não está muito satisfeito ainda com o tamanho da tela, fizeram smartwatch, que é uma tela extra que fica grudada no seu corpo. Então, eu me senti muito impactado porque a minha tela foi crescendo. A tela do meu notebook, quando eu não estava no escritório, a tela do meu computador, quando eu não estava no escritório, quando não estava em lugar nenhum, tinha um smartphone maravilhoso e eu fui um early adopter de smartwatch. Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que, cara, meu braço
dar uma tremida aqui. Por quê? Porque, cara, tudo é notificação, saía aqui. E eu tinha dificuldade para fazer o que eu estava fazendo. Então, o primeiro sinal foi... Eu não conseguia mais ser uma pessoa que entregava tanta performance quanto eu fazia antes. Eu comecei a perceber que eu demorava mais para fazer as coisas. Mas era muito automático. Não, a vida está mais corrida mesmo. Tem mais coisa para fazer. Mas por que eu tenho mais coisa para fazer? Eu não me tocava porque eu virei um mail seeker, né? O mail seeker é aquele cara que ele vive do e-mail. Você abre o e-mail, o que ele vai fazer? Tem que estar no e-mail. E ele ou delega ou executa, ou delega ou executa, ou delega ou põe na agenda. Se ele não sabe usar a agenda, ele fica maluco esperando o próximo e-mail, cara. E quando você vai ver, qual é a tua prioridade? As pessoas mal sabem qual é a prioridade da vida delas. O que você tem para fazer importante nesses 3 meses? Cara, vamos bloquear a agenda, então, vamos falar, só vou ocupar um espaço de qualidade aqui, 6 horas do meu dia, dentro do meu horário de trabalho, para realizar isso. E se for diferente disso, é sua prioridade? Por que está consumindo seu tempo? Então, eu comecei a perceber que as coisas que eram prioritárias para mim foram ficando de lado, porque a vida estava corrida. E me demorou muito e me custou muitas horas de terapia para entender que aquele vício em telas era o que mais me distraía do que mais importava para mim. Que eram as minhas prioridades. Eu precisei sentar e falar, o que é prioritário para mim? E o que sequestra o meu tempo? Como eu organizo isso? Depois do intervalo, o Band Negócios vai falar a partir dessa virada de chave do Bruno Gugel. A criação da A10 Partners, da Equilibrium e o uso de forma inteligente e consciente no mercado de trabalho das tecnologias que vieram para ficar. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem muita informação para você aqui no Band Negócios. Estamos de volta com o Band Negócios neste final de semana, agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia, desejando um bom dia para você que está chegando agora também aqui na tela da Band. O nosso Band Negócios hoje recebe o Bruno Gugel. Contou um pouco para a gente no primeiro bloco sobre a experiência pessoal com o uso da tecnologia na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. E em determinado momento, você vira essa chave, percebe o vício em telas e decide transformar a tua experiência também em profissão e de uma forma impactar as pessoas. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiram a A10 Partners e a Equilibrium, que já estão presentes aqui na região e no estado todo, né, Bruno? Muito bom, Heitor. Como é que aconteceu isso, né? Quando eu me percebi viciado em telas, improdutivo, eu já tinha 196 quilos. Eu já era um obeso mórbido. Um dia ruim no trabalho, um ano que a gente não ia ser remunerado da maneira adequada por conta de resultados, eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha vida, né? E aí eu fui no primeiro médico, ele obviamente falou, cara, você não vai durar muito. Eu falei, putz, sinal vermelho aqui, eu tenho 6 meses, né, até o fim do ano, para eu cuidar da minha vida. E aí vem aquela pergunta, né, como é que você mudou de vida? Eu procurei ajuda. E a primeira coisa que as pessoas precisam fazer para ter essa guinada é achar alguém que seja capacitado a te ajudar. Eu recorri a uma psicóloga, que me ajudou a entender quais eram os meus hábitos, que hábitos me levavam para baixo, o porquê que eu, por exemplo, usava tanto a tela, e eu usava a tela, por exemplo, eu comia para não dormir. Então, eu queria ver um seriado a mais no Netflix, queria maratonar 4 num dia só, eu comia para não dormir. É um hábito terrível, eu nem descansava, engordava e ainda consumia mais telas. Então, isso me fez entender que eu precisava ter uma virada de chave extremamente importante e rápida. Eu resolvi sair do mercado, criei uma empresa de tecnologia, que é o que eu gosto muito de fazer, ajudar outros empreendedores com plano estratégico de tecnologia, dar direcionamento, mas ao mesmo tempo isso não me preenchia mais. Eu precisava ajudar as pessoas que sofriam do mesmo problema que eu, ou que tivessem problemas parecidos com o meu. Então, para isso, eu fui estudar psicologia positiva, estudo neurociência e faço uma pós-graduação de vícios digitais. Porque eu quero, no final do dia, devolver tempo de qualidade para as pessoas. O que devolveu a minha qualidade de vida, Heitor, foi meu tempo de qualidade de volta. E aí nasceu a Equilibrium. Hoje, a Equilibrium é uma empresa de uso consciente de tecnologia. A gente atende as empresas hoje com treinamentos anuais, com palestras, com consultoria de como a gente faz com que os funcionários tenham mais qualidade de vida através do controle do uso de tela. Por que isso é importante para os donos de negócio que estão ouvindo a gente aqui? São 3 indicadores que são super afetados por tecnologia. Absenteísmo. Vamos falar a verdade?
Algumas pessoas hoje que te dão um atestado, elas estão no Netflix até 3 horas da manhã. Quando não estão na pornografia, quando não estão no feed do Instagram, quando não estão no TikTok, elas estão em alguma tela. Elas acordam cansadas, em algum momento elas vão te dar um atestado, ou chegar atrasado, ou impactar no seu indicador de absenteísmo. A segunda é a performance. A gente pincelou um pouco esse indicador aqui no primeiro bloco, que é, cara, o cara que recebe uma notificação 50, 100 notificações por hora aqui e demora 23 minutos para focar, ele não está trabalhando, ele não está performando quanto ele deveria. Se ele tivesse uma metodologia de gestão de tempo, se ele soubesse usar as tecnologias ao favor dele, né, uma ferramenta de organizar missões, organizar tarefas, organizar as metas, ele provavelmente produziria bem mais. E o último indicador que dói mais é, cara, hoje os funcionários estão processando as empresas e o risco trabalhista está crescendo muito. Porque eu, como empresa, não te suporto, eu não te ensino como lidar com a tecnologia, como lidar com o seu tempo, como lidar com todos os devices que eu, como corporação, te dou. E aí o que acontece? Quando você é afastado por saúde mental, por algum momento eu vou lá, te demito e você me processa. E a quantidade de mensagem que você me mandou por WhatsApp é incrível, né? Então, isso é o que a gente faz hoje, né? Ajuda as empresas nessa consciência de uso de tecnologia. E é perceptível algum tipo de resistência por parte das empresas de não entender esse ciclo por parte do funcionário ou, às vezes, não entender que a própria empresa está colaborando para essa sobrecarga? Cara, é justo a gente falar que a gente está no começo de uma guerra muito grande. Hoje as empresas têm, sim, dificuldade para entender que o excesso de tecnologia faz mal. Muito porque a gente está num mercado pesado de tecnologia, onde tudo é vendido como mais um aplicativo, mais um portal, mais uma notificação, mais um sistema que vai gerar mais uma métrica. A gente está num mundo de muito mais, quando a gente precisa de um mundo de equilíbrio. E não é muito menos, é equilíbrio. A gente precisa saber que a quantidade de informação que a gente consegue processar, ela é finita. A capacidade cognitiva das pessoas é finita. Então, eu entendo essa dificuldade hoje das empresas, né, de entender, de entrar nessa onda de equilibrar o uso de tecnologia, mas é uma briga que a gente tem que ter ainda ao longo do tempo. Algumas grandes empresas, graças a Deus, já reconhecem e querem a gente lá dentro e a gente já está operando super bem. Paralelo a isso, existe uma tensão por parte de boa parte dos profissionais de diversas áreas, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é o medo de ser substituído pela inteligência artificial. Isso também cria uma tensão naquele ambiente que esse funcionário leva para casa. E de que maneira usar favoravelmente essa inteligência artificial sem correr o risco de ser substituído? Pô, vamos pro tabu, né? Será que eu vou ser substituído ou não? A resposta é simples. Eu acho que você nunca vai ser substituído por uma AI. Você vai ser substituído por alguém que saiba usar AI. Isso é uma coisa que tem que estar na cabeça das pessoas. Então, aprenda AI. Mas eu vou aprender AI para quê? Para fazer melhor o seu trabalho. Com a quantidade de ferramenta que está chegando hoje de AI, o que você deveria estar preocupado é o como essas ferramentas te devolvem tempo de qualidade. É para fazer um copy, é para gerar uma imagem, é para ter talvez uma linha de raciocínio que eu demoraria para desenvolver sozinho, mas eu vou me apoiar na AI para fazer aquela linha de raciocínio. A AI está aqui para ser quase que o nosso segundo cérebro, mas ela nunca vai ser a nossa mandadora, ela não vai mandar na gente. Ela está aqui para suportar a gente. Você precisa saber o que fazer com ela e quando usar para ela. Aqui nos bastidores a gente estava falando, né? Uma das perguntas mais feitas para a AI é se o Palmeiras tem Mundial. Gente, pode até ser engraçadinho, mas não vai salvar o seu tempo, né? Na verdade, vai consumir ainda mais com um assunto que, pode até ser engraçado, mas vai durar muito mais do que devia. E aí o ponto é, como que a AI devolve tempo de qualidade para você? E na Equilíbrio a gente é bom nisso, porque a Equilíbrio inteira é feita por AI. A gente já fez a primeira publicação de um livro no começo do ano, que é todo feito em AI, a gente brinca, né? É gerado por AI, revisado por humanos. E agora, no primeiro semestre do ano que vem, a gente está lançando um livro só de pais e filhos também, gerado por AI, revisado por pedagogos e reescritos por psicólogos. Então, a AI está aqui para fazer 2 obras que poderiam ter demorado 6, 8 meses para sair, mas saíram em 1 mês. Então, a AI está aqui para salvar o seu tempo e te devolver qualidade de vida. E hoje ela está presente até nas conversas de WhatsApp. Você tem ali aquela brincadeira da inteligência artificial. Falta talvez também um pouco da compreensão de que ela é uma ferramenta de trabalho e, não sendo vista assim, ela entra naquele mesmo ciclo onde já estão Instagram, Facebook, YouTube e outras plataformas que te prendem, que te sugam, mas que não necessariamente te oferecem algo em troca?
Cara, eu acredito que é um pouco diferente a leitura do que a AI dentro dos equipamentos, né? Seja o ChatGPT, seja um Gemini da vida do Google, ou mesmo a AI que agora está dentro do WhatsApp. Eu acho que a AI veio para tentar te ajudar a fazer coisas que você faria, mas tomariam mais tempo de você. Diferente de um feed do Facebook, do Instagram, talvez. Imagina você usando uma busca. Cara, qual foi a última vez que eu busquei uma foto para tal pessoa? Você demoraria muito tempo na busca do WhatsApp para fazer isso. Mas a AI pode resolver isso para você. Ou eu queria mandar alguma coisa para tal pessoa, você precisaria sair, pegar a foto no Google, fazer o texto no ChatGPT e depois mandar. Então, ela salva tempo. Acho que o que falta hoje, primeiro, a gente está numa curva de maturidade muito incipiente ainda. A AI começou a tocar as pessoas agora e entrar no WhatsApp é mais um canal que a AI vai tocar a gente para que as pessoas comecem a usar. Falta consciência nas pessoas de que o uso da AI pode ser, sim, benéfico. Eu tô com o Equilíbrio para falar isso. A gente usa muito a AI, cara. Você tem que ver o meu avatar, que sou eu, né? Com esse terno, inclusive falando em polonês. Eu espero que esteja bom. Mas a AI me ajuda, inclusive, a traduzir os conteúdos. A gente já dá curso em espanhol, a gente já teve uma sessão em inglês. Mas a AI me ajudou muito para isso. Imagina o tempo que eu ia tomar fazendo isso. Então, para sua pergunta, as pessoas precisam um pouco mais de consciência e, da mesma maneira, a AI precisa também um pouco mais de robustez, de mais tempo de pista, né? Ninguém sabia usar o Orkut quando ele chegou, ninguém sabia usar o Facebook quando ele chegou. Então, tem uma curva de maturidade que precisa acontecer. Bruno, pelo seu conhecimento da área, pelo que você está estudando, dá para prever o que a gente vai ter num futuro próximo? Porque você falou das séries que prendem, tem muitas séries, muito conceito que vem de filmes, de Hollywood. Uhum. E muitos deles são baseados em estudos, né? Os Sim. Black Mirrors da vida. Adoro. A gente está indo para um caminho em que a tecnologia tende a cada vez mais ter não apenas a ferramenta, mas um domínio, ou isso é um pouco de exagero e a gente não precisa deixar se abater por isso também? Eu acho que a gente sempre vai ter o anjinho e o diabinho. E, inclusive, na gente e nas empresas. Eu acho que, com certeza, a gente vai se dar conta que existem empresas que querem usar isso para dominar mais o seu tempo, para usar mais a indústria da atenção, para vender mais propaganda para você e rentabilizar para elas, o que faz mal para a sua saúde. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai ter empresas que querem otimizar tarefas, que querem reduzir custos e, ainda assim, oferecer um serviço de qualidade muito incrível para você. Mas o que muda do diabinho para o anjinho? É a sua consciência. Então, a gente como ser humano, será que a gente não consegue entender quando o uso da AI é benéfico ou maléfico? Será que eu tenho que continuar refém do feed do Instagram para dar dinheiro para alguém que está vendendo propaganda? Ou será que eu não vou me incomodar com a IA que está dentro do meu WhatsApp, porque ela pode ser quase que uma assistente para mim e resolver os meus problemas? Então, eu sou bem agnóstico a achar que a gente está sendo dominado por inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de falar sempre que as pessoas precisam ter consciência do uso do tempo delas. Quanto mais consciente você for gastando o seu tempo, menos doente você fica e, consequentemente, melhor você usa a tecnologia. Na Equilíbrio, a gente brinca com 3 frases, né? Eu costumava falar para as pessoas assim: qual foi a última vez que você perdeu a noção do tempo? As pessoas davam uma titubeada, às vezes falavam outra coisa, mas chegavam na tecnologia. Um filme, um feed demais, pornografia. A segunda pergunta que eu passei a fazer foi o seguinte: tá bom, então deixa eu te ajudar. Qual foi a última vez que você perdeu a noção do tempo olhando para a tela? Aí as pessoas já entendiam e falavam: pô, vi 5 séries seguidas no Netflix, né? Passei 8 horas vendo feed. Né? Eu parei de perguntar isso, sabe por quê? Tem uma pergunta um pouco mais simples, que é a seguinte: qual foi a última vez que você pegou o celular para ver uma coisa que você não viu? 100% das pessoas já pegou o celular para resolver um problema que não resolveu. Por quê? Porque ele é o maior sequestrador de tempo da sua vida. Então, para a sua pergunta, eu não acredito num mundo dominado por robôs, IA, não acredito. Mas eu acredito que você pode fazer o mundo melhor apenas gerindo melhor seu tempo. Bruno, quem quiser conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, sobre seu trabalho, sobre esse projeto que a Equilibrium leva também às empresas, como é que pode ter essas informações e chegar até você? Maravilhoso. Eu vou pedir para as pessoas me seguirem nas redes sociais, @Equilíbrio Online, né? Sem o online.
E segue a gente em todas as redes, a gente está presente no YouTube, com Saúde Sem Filtro e o podcast da Equilibrium. E, cara, super aberto para discutir esse tema que é super importante com todo mundo aí que chegar no Equilibrium. Muito obrigado de novo à Band pelo convite e a abertura para esse assunto que, cara, ainda que incipiente, está beirando e tocando a vida de todo mundo. Nós que agradecemos ao Bruno Gugel, nosso convidado nesta edição do Band Negócios. E agradecemos a você que esteve conosco. Na próxima semana, mais um convidado, uma convidada presente aqui nesse nosso papo sempre tão importante. Continue na Band. Na Band você está sempre muito bem informado.